20 de outubro, dia de São Cornélio de Cesareia, centurião romano e mártir. Cornélio foi um centurião romano convertido ao cristianismo no século I d.C., na época em que os apóstolos lideravam a igreja primitiva. Ele é o primeiro gentil registrado nominalmente no Novo Testamento a ser convertido ao cristianismo. A história de Cornélio está registrada no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Cornélio era um centurião, isto é, um oficial do exército romano que liderava uma companhia de aproximadamente 100 soldados a pé chamada de centúria. Em uma legião romana havia 60 centuriões. Além de Cornélio, outros 3 centuriões são mencionados com certo destaque no Novo Testamento. O centurião Cornélio morava na cidade de Cesareia da Palestina, a capital da Judéia, que estava sob o comando dos procuradores romanos e que ficava a cerca de 100 quilômetros de Jerusalém. Nessa cidade existiam prédios imponentes e um porto, e devido à mistura étnica de sua população, os atritos entre judeus e gentios eram comuns. O evangelista Filipe morou nessa cidade, e mais tarde o apóstolo Paulo ficou aprisionado ali durante o comando dos procuradores Félix e Festo. Cornélio era um gentil, e é descrito pelo evangelista Lucas em Atos como um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. A conversão de Cornélio foi muito significativa no contexto do livro de Atos dos Apóstolos, pois tornou evidente que os cristãos gentios também receberam o Espírito Santo. Na verdade, a conversão que ocorreu na casa de Cornélio foi tão importante que é mencionada 2 vezes em Atos. A primeira vez encontra-se no capítulo 10, onde relata a ocasião da conversão, e a segunda no capítulo seguinte, 11. Onde o próprio apóstolo Pedro explica o caráter miraculoso de sua ida até Cesareia onde Cornélio estava. Além disso, o próprio apóstolo fez alusão à conversão de Cornélio durante sua defesa no Concílio de Jerusalém, enfatizando que o derramamento do Espírito Santo entre os gentios significa que a salvação de Deus era unicamente pela graça, ou seja, não estando dependente de qualquer observância da lei de Moisés. Atos 15:7-11. Apesar de Cornélio ser descrito como alguém que temia ao verdadeiro Deus, certamente ele não havia tido contato direto e explícito com o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que Cornélio teve uma visão de um anjo de Deus que lhe ordenou a mandar chamar Simão Pedro, o apóstolo, e que este lhe explicaria sobre a salvação. Cornélio enviou homens até Jope, a cidade em que o apóstolo estava vivendo naquela ocasião, e que ficava a aproximadamente 50 quilômetros de Cesareia da Palestina. No dia seguinte, o apóstolo Pedro teve um arrebatamento de sentidos na qual viu o céu aberto, e um vaso, como se fosse um lençol atado pelas pontas, descendo em direção à terra, e contendo todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. Atos 10:13 da manhã. Então Pedro ouviu uma voz que lhe ordenava a matar e comer aqueles animais, mas ele se recusou dizendo que nunca havia comido coisa alguma comum e imunda. Pedro então foi advertido a não considerar imundo o que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes até que o vaso foi recolhido ao céu. Pedro ficou bastante pensativo com relação àquela visão, buscando entender seu significado. Mais tarde, quando foi então conduzido à casa de Cornélio, ele entendeu que aquela visão se referia ao fato de que Deus não faz acepção de pessoas, e que a pregação do Evangelho e a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo é tanto para judeus como para gentios. Atos 10:28 da manhã-36.